Jack Reacher desce de um ônibus Greyhound em uma pequena cidade chamada Margrave. Ele só tem algum dinheiro e poucas coisas básicas consigo. Entra em uma lanchonete local e, antes mesmo de se sentar, vê um homem maltratando a namorada. Sem dizer uma palavra, ele o assusta até que o homem vá embora. Em seguida, entra no diner e pede uma torta de pêssego. Justo quando vai dar a primeira mordida, percebe carros de polícia chegando do lado de fora. Ele coloca o garfo na mesa devagar. A polícia invade o local e o prende por assassinato. Eles o arrastam com brutalidade, amarram suas mãos com abraçadeiras plásticas e o levam para a delegacia. Na delegacia, Roscoe Conlin faz o registro. Ela percebe que ele está completamente em silêncio. As únicas coisas que carrega são um passaporte com o nome Jack Reacher, sem nome do meio, uma pequena quantia em dinheiro e uma antiga medalha francesa da Segunda Guerra Mundial. O silêncio dele irrita os policiais, especialmente o chefe Morrison, que ameaça jogá-lo numa cela até que fale. Antes disso acontecer, Oscar Finley intervém. Ele manda colocar Reacher em uma sala de conferências. Apresenta-se como o detetive responsável e explica que Reacher foi preso por causa de um assassinato ocorrido naquela manhã. O crime foi brutal, mas feito com habilidade. Os dedos da vítima estavam inchados, impossibilitando sua identificação. Finley acha que um advogado poderia fazê-lo falar, mas Reacher finalmente quebra o silêncio apenas para recusar o advogado. Ele afirma com firmeza que não matou ninguém, pelo menos não recentemente, e não naquela cidade. Finley duvida. Para ele, Reacher seria capaz de algo assim devido ao histórico militar. Mas Reacher o rebate. O crime foi cometido por 3 assassinos diferentes, cada um com seu estilo. Não poderia ter sido apenas uma pessoa. Finley, ainda desconfiado, lembra que uma testemunha viu um homem parecido com Reacher perto da cena do crime. Reacher admite. Era ele. Pediu ao motorista do ônibus que o deixasse na entrada da cidade. Seu motivo para ir a Margrave era Blind Blake, um músico de blues que, segundo rumores, teria morrido lá. Mesmo assim, Finley não se convence e o coloca em uma cela até verificar o álibi. Dentro da cela, Reacher se lembra de sua infância, em 1998, quando sua família se mudou para uma base militar. Ele e o irmão mais velho, Joe, foram até a praia e se depararam com outras crianças. Um deles empurrou Reacher e, sem hesitar, ele e Joe tiraram os casacos, prontos para brigar. Joe murmurou que a mãe tinha razão. Problemas sempre encontravam Reacher. Depois, Roscoe leva um café para ele. Reacher pede para tirar as abraçadeiras, mas ela recusa, dizendo que o chefe Morrison não permitiu. Eles conversam um pouco e, no fim, ela admite que ele não parece culpado de nada grave. A checagem preliminar de antecedentes dele havia saído limpa. Antes de sair com Finley, ela leva o café embora. Finley e Roscoe seguem a única pista, um número de telefone preso à sola do sapato da vítima. Pertencia ao Paul Hubble, um financista local. Quando o encontram e falam do assassinato, Hubble imediatamente confessa. Roscoe se prepara para registrar a confissão formal, mas nem precisa. Ele insiste em assumir a culpa. Finley não acredita. Quanto mais pressiona, mais óbvio fica que Hubble está mentindo. Nervoso demais, ansioso demais para assumir. Mesmo assim, eles o prendem e levam à delegacia, colocando-o na mesma cela que Reacher. Finley pede para Reacher acompanhá-lo, mas ele se recusa até que tirem as abraçadeiras. Após insistência, Reacher cede, quebra os lacres com facilidade e pega os pedaços do chão. Roscoe e Finley ficam surpresos. Com a confissão de Hubble, Reacher já se dá por livre, mas Finley não tem tanta certeza. Do lado de fora, os dois discutem. Ambos sabem que Hubble está mentindo. Finley acha que Hubble esconde algo, mas Reacher está mais interessado no policial Stevenson, que não parava de encará-lo na delegacia. Finley lembra que Hubble é casado com a prima de Stevenson, mas Reacher acredita que há algo mais. Finley chama Reacher de arrogante, então ele decide provar um ponto. Em segundos, descreve a vida de Finley com precisão. Harvard, divorciado, ex-fumante. Finley, surpreso, admite que é verdade. Estudou em Harvard, está na casa dos 40 e seu terno ainda cheira a cigarro. Sem argumento, leva Reacher de volta para dentro. No escritório, eles interrogam Stevenson. Reacher expõe os 3 principais motivos de assassinato, tentando ver se algum se encaixa. Stevenson confirma que Hubble estava com a família até depois da meia-noite. Então, não poderia ser o culpado. Finley o dispensa, mas fica intrigado. Por que alguém como Hubble confessaria um crime que não cometeu? Decide que a única forma de descobrir é fazer Reacher falar com ele na prisão. Antes de serem levados, Reacher pede que os policiais registrem tudo o que Hubble carrega. Então, vira-se para Roscoe e diz que foi bom conversar com ela. Pouco depois, ele e Hubble são transferidos para a prisão local. O policial Spivey faz a triagem e tenta forçar uma revista íntima, mas Reacher se recusa, sabendo que é ilegal. Após discussões e ironias, Spivey desiste e os leva até a cela. Lá dentro, Hubble não para de falar. Reacher manda ele calar a boca. Na manhã seguinte, Finley observa sua aliança girando sobre a mesa. Liga para Sharon, dizendo que sente saudades e que está preso em uma cidadezinha da Geórgia com um caso difícil. Quando desliga, Roscoe entra com o dossiê militar de Reacher. Cada detalhe
impressiona Finlay, mesmo que ele tente esconder. Reacher resolveu mais de 100 casos na polícia militar, todos com condenações. Suas medalhas são inúmeras e importantes. Finlay se pergunta por que alguém assim estaria em Margrave, mas Roscoe pensa em outra coisa. Por que deixá-lo preso? Se ela tivesse feito isso, estaria preocupada. Enquanto isso, na prisão, Reacher percebe imediatamente que ele e Hubble foram jogados junto com os presos mais perigosos. Ele avisa Hubble, em um lugar assim, ele é apenas moeda de troca. Melhor economizar energia. Reacher se deita sem preocupação, mas logo o perigo aparece. Um grupo de detentos entra. Um toma os sapatos de Hubble, depois os óculos e os quebra. O líder começa a ameaçar, esperando submissão. Antes que piore, Reacher intervém. Dá até a contagem de 3 para saírem. Eles não obedecem. Então Reacher dá uma cabeçada no líder, nocauteando-o na hora. Os outros hesitam, mas ele não espera. Pega os óculos de um deles e expulsa todos da cela. Em seguida, põe os óculos e sai para o pátio da prisão, com Hubble atrás. Sentados em um banco, Reacher garante ao Hubble que ele estará seguro, mas o homem está apavorado. Conta que pessoas perigosas o obrigaram a ajudar em negócios sujos. Se ele estragar algo, será torturado diante da família antes de ser morto, junto da esposa. Mais tarde, ao irem ao banheiro, outro grupo de detentos entra, expulsando os demais. Reacher manda que saiam, mas eles ignoram. Uma briga começa e Reacher derruba um por um. A equipe de segurança é alertada, e embora por um instante ele fique sobrecarregado pelos atacantes, rapidamente retoma o controle e finaliza todos antes que os guardas cheguem. Um dos oficiais questiona por que Reacher e Hubble estavam no convívio com os presos mais perigosos. Em seguida, os guardas os levam de volta para cima e os colocam em uma sala privada. Oficialmente, é ali que eles estiveram o tempo todo. Reacher acorda com o som de uma música suave no rádio. Hubble tinha colocado para tentar se acalmar. Reacher percebe bandejas de comida e Hubble deixa que ele coma as duas. Hubble teme ser morto assim que for solto sob fiança, mas Reacher acha que ele ficará bem, já que é importante demais para a operação. O que preocupa Reacher é porque alguém quer vê-lo morto. Reacher decide deixar Margrave assim que for libertado. Naquela tarde, Reacher e Hubble finalmente são soltos. Roscoe o espera, oferecendo carona e devolvendo seus pertences. Ela também mostra imagens do Greyhound, provando que ele pegou o ônibus na noite anterior. Admite que precisou mentir para conseguir o vídeo, mas foi a única maneira de tirá-lo de lá enquanto pressionam Hubble para ver se ele desmorona. Reacher aprova o plano e a chama de Oficial Roscoe. Ela corrige. Roscoe é o primeiro nome, Conlin é o sobrenome. Pergunta se ele está machucado. Ele menciona apenas um arranhão e garante que está bem. Ele pretende deixar a cidade, e ela lamenta que sua chegada em Margrave tenha sido um desastre. Ia compensá-lo com um jantar cedo, ao qual ele aceita na hora. Mas antes, precisa de roupas novas. Então param em um brechó. Durante o trajeto, ela pergunta sobre sua vida. Ele explica que quer conhecer o país em seus próprios termos, sem se fixar em lugar algum. Sua pensão é depositada todo mês em um banco, então não precisa de uma base fixa. A única família que lhe resta é o irmão Joe, mas ele não sabe onde está. Dentro da loja, Roscoe insiste em saber por que ele foi a Margrave. Reacher diz a verdade. Está ali por causa de Blind Blake. Um tempo atrás, em um bar em Tampa, ouviu Police Dog Blues, o que o fez lembrar de uma conversa com Joe sobre Blind Blake. Depois, leu um artigo dizendo que o último show de Blake tinha sido em Margrave, então decidiu visitar. Roscoe o deixa no centro da cidade. Enquanto caminha, as pessoas se afastam dele como se fosse má notícia. Ele para diante de uma estátua dedicada a Casper Till, depois entra em uma barbearia para fazer a barba. Lá, conversa com o Sr. Mosley e pergunta sobre Blind Blake. Os dois se conectam pelo amor ao blues. Mosley já sabe quem ele é, a cidade inteira comenta, mas não tem medo dele, já que Roscoe limpou seu nome. Ele fala sobre Blind Blake e sobre a influência da Fundação Kleiner na cidade. Nesse momento, uma caminhonete para do lado de fora. KJ Kleiner e o primo Dawson descem, observando Reacher. Ele sai e confronta KJ por encará-lo. KJ sorri e diz que leu o arquivo de Reacher, especificamente as acusações contra ele em Bagdá, que misteriosamente desapareceram. Avisa que Margrave não esquece as coisas tão facilmente. Reacher vai à delegacia e descobre que outro corpo foi encontrado. Roscoe cancela o jantar, o que o decepciona. Ela também não tem certeza se ele pode deixar a cidade ainda. Antes que ele responda, Finlay aparece acusando-o de ter falado com Hubble no presídio. Reacher nega, mas Finlay não acredita. Não que Reacher se importe. Finlay ameaça jogá-lo de volta na cadeia até que a perícia confirme o álibi. Ou então, que ele vá ao necrotério com eles para ver se lembra de algo sobre Hubble. No necrotério, o legista Jasper detalha o crime. O primeiro corpo é difícil de identificar porque o tratamento dentário
escritório é misto, parte feito no ZUA, parte no exterior. As impressões digitais foram destruídas por uma reação dérmica. Reacher olha para o monitor, exibindo a mão da vítima, e percebe de imediato. Ele era alérgico a látex. Então os assassinos usaram luvas de vinil. O tratamento dentário misto indica que recebia cuidados onde quer que estivesse vivendo. Depois, nota algo mais. O homem quebrou o braço direito em Berlim quando tinha 8 anos e retirou as amígdalas em Seul quando tinha 10. Jasper puxa o corpo da câmara e revela o rosto. Reacher fica chocado. Ele pega a mão do homem e vê uma cicatriz no pulso esquerdo. Sua mente volta ao passado. Quando crianças, lutava com o irmão e o prendeu sem querer contra um fogão quente. Foi assim que Joe ganhou aquela cicatriz. Reacher sai do necrotério em silêncio, mas Finlay não para de lançar acusações. A tensão cresce até que Roscoe intervém, dizendo para Reacher entrar no carro. Ela sabe que ele não machucará Finlay sem motivo, mas agora Finlay está lhe dando um. Reacher entra sem dizer nada. Durante o trajeto, sua mente dispara. Teria Joe falado sobre Blind Blake de propósito? Como uma pista? Talvez queria levá-lo até ali. Talvez precisava que ele fizesse algo em Margrave. Finlay pergunta o que ele pretende fazer. Reacher não hesita. Vai encontrar todos os responsáveis e vai matá-los. Na delegacia, Reacher sai furioso. Finlay manda Roscoe garantir que ele não atrapalhe o caso. Diz que, se não obedecer, ela deve atirar nele. Roscoe o segue em uma viatura. Reacher logo percebe que está sendo seguido e a avisa para não atrapalhar sua investigação. Ela também não gosta de ser babá. Quer apenas fazer o próprio trabalho e é boa nisso. Reacher tira sarro da forma desajeitada como ela o segue, mas já sabe que o destino dela é a casa de Hubble. Ele pode deixá-la continuar atrás ou permitir que entre. Para economizar a caminhada, deixa que suba no carro. Na casa do Hubble, Charlie os recebe e agradece ao Reacher por proteger o marido na prisão. Ela não sabe onde Paul está, mas Reacher revela que o corpo encontrado na estrada era dele. Joe tinha o número de Paul consigo. Charlie fica confusa com a ligação. As filhas, Telly e Lucy, aparecem e Charlie as manda para a cama. Ela explica que Telly usa óculos, mas é mais nova que Lucy. Reacher pede para usar o banheiro, mas aproveita para bisbilhotar a casa. Encontra os sapatos de Paul e nota uma semente grudada em um deles. Conta a Roscoe que vai embora. Do lado de fora, Reacher percebe que a única diferença entre as meninas eram os óculos. Todo o resto era diferente. Ele conclui que os criminosos que o atacaram queriam eliminar a de óculos. Ele estava com óculos de sol porque tinha pegado de outro preso. Reacher suspeita que Hubble está foragido ou já morto. Mostra a Roscoe a semente do sapato e a identifica como um tipo de carrapicho. Poderia ter vindo do lugar onde encontraram o corpo de Joe. Eles vão investigar o local, mas não encontram os carrapichos. Reacher ainda acha importante. Acredita que o atirador de Joe era um franco atirador habilidoso. Analisa os detalhes do assassinato e da cena e conclui que o matador sentiu prazer em matar. Roscoe pergunta sobre Joe. Se eram próximos, se tinha família, no que trabalhava. Reacher responde que eram próximos quando jovens. Joe não tinha família e trabalhava para o Departamento de Segurança Interna, mas não sabia exatamente em qual área, já que não conversavam havia algum tempo. De repente, Reacher se afasta, indo procurar um motel, e recusa a carona de Roscoe. Ela o segue até o motel. Ao sair do escritório, um grupo de rapazes o aborda e começa a provocá-lo. Reacher percebe que estavam esperando por ele. Kleiner os pagou para enfrentá-lo. Ele não quer brigar, mas um deles, Graham, joga uma lata em suas costas e o ameaça. A luta começa. Reacher quebra as mãos deles um por um, deixando apenas um garoto para dirigir. Do carro, Roscoe observa, se perguntando o que realmente está acontecendo em Margrave. Na manhã seguinte, Reacher caminha e vê um cachorro com um pote de água vazio. Ele pula a cerca e enche o pote com a mangueira. O dono aparece, dizendo que já havia dado água ao cachorro, mas Reacher o chama de mentiroso. O dono manda Reacher ir embora, então ele faz carinho no cachorro e sai. Ele segue para a delegacia, mas quando chega, Roscoe não consegue falar porque o chefe Morrison foi assassinado. Reacher diz que não foi ele, e Roscoe acredita. Eles entram no carro juntos, e ao chegar à cena do crime, Finlay já está lá. A cena é pior do que qualquer coisa que Reacher viu em Boston. Morrison foi pregado a uma parede, exatamente como Hubble havia descrito na prisão. Quando o legista Jasper faz seu relatório, Reacher deduz que foram necessários 4 homens para matar Morrison. Seus testículos foram encontrados no estômago. Finlay o puxa para fora e Reacher explica o aviso de Hubble. Ele tinha mentido antes porque não sabia se podia confiar na polícia de Margrave. Finlay sugere que talvez Joe estivesse envolvido em coisa suja, mas Reacher discorda. Ele acha, sim, que a polícia de Margrave está corrompida. Lembra de como Baker não se preocupou com sua fuga na delegacia, pois sabia que ele era inocente. Reacher confia em Roscoe, mas desconfia de Finlay.
já que ele está na linha de sucessão ao cargo de Morrison. Roscoe intervém dizendo que o prefeito Teal se nomeou chefe interino, o que prova que Teal é o sujo e que Finlay está limpo. A morte de Morrison foi uma mensagem, e Roscoe e Finlay não podem lidar com isso sozinhos. Os três precisam trabalhar juntos. Reacher acredita que Hubble já está morto. Ele e Roscoe vão até a casa de Hubble, onde Charlie conta que Paul nunca voltou. Roscoe decide ficar ali armada, mas manda Reacher falar com Finlay. Ele precisa do carro de Hubble, então pega uma faca no cofre da garagem e diz a Roscoe para atirar em qualquer um com mais de 65 anos que apareça. Ela não lhe dá uma arma. Reacher vai à reunião da cidade, onde Teal faz um discurso sobre se tornar chefe de polícia. Os moradores vaiam tanto Teal quanto Finlay. Teal nega que os assassinatos estejam conectados. O Sr. Kleiner intervém, defendendo a inocência de Reacher e dizendo que seu irmão foi uma das vítimas. Ele fala sobre como Margrave era um caos há 5 anos e como ele ajudou a mudar a cidade, prometendo consertar as coisas. KJ e seu primo encaram Reacher do outro lado da sala. Depois da reunião, Finlay conversa com Teal sobre ligar os assassinatos, mas Teal se recusa, dizendo que não há relação. Ele manda Finlay pesquisar os arquivos das condenações recentes de Morrison, porque o assassino provavelmente é uma dessas pessoas. Teal também recusa dar prioridade aos assassinatos na rodovia em relação à morte de Morrison. Finlay conta ao Reacher que Teal o mandou em uma missão inútil. Reacher acha que Kleiner é corrupto e vale a pena investigar, mas Finlay alerta que isso faria a cidade odiar ainda mais Reacher, deixando-o preso aos arquivos. Reacher propõe que finjam investigar os casos, mas na verdade, foquem no trabalho real, como verificar o carro alugado de Joe. Eles também precisam proteger a família de Hubble. Finlay decide ligar para seu amigo do FBI, Peard, em Atlanta, para vigiar a família, já que confia nele. Ele também diz ao Reacher para comprar um telefone. Depois que Finlay sai, Teal se aproxima de Reacher, oferecendo condolências pela morte de Joe, prometendo encontrar o assassino e mantê-lo informado. Reacher deixa claro que vai continuar em Margrave, o que não agrada ao Teal. Reacher compra um telefone em uma loja ao lado da barbearia de Mosley. Mosley expressa pesar pela morte de Joe, mas avisa que alguns homens de língua espanhola perguntaram por ele. Reacher pergunta se Mosley está preocupado, mas ele insiste que é só negócio. Mosley comenta que Reacher pode precisar de outro corte de cabelo em breve. Charlie conversa com Roscoe sobre como Reacher é uma boa pessoa que pode ajudá-los. Reacher volta e manda Charlie arrumar as malas, pois ela vai entrar sob custódia com o agente do FBI Peard. Charlie hesita, mas Reacher diz que é o que Hubble gostaria. Ele admite a contragosto que Paul provavelmente está morto, mas Charlie precisa cuidar dos filhos. Roscoe fica chocada. Reacher sai para esperar Peard e nota uma bicicleta infantil do lado de fora, lembrando-se de quando estava em Okinawa. Um grupo de garotos mais velhos atormentava uma criança com necessidades especiais, Billy. Reacher interveio e espantou os valentões. O pai de Billy chegou e os garotos fugiram. De volta ao presente, Reacher vê um carro preto parar e observá-lo antes de sair. Ele corre para dentro e manda todos saírem, mesmo sem estarem prontos. A porta se abre e Reacher pega a arma de Roscoe. O homem se revela como Peard e Reacher confirma sua identidade. Ele ajuda Charlie a colocar as malas no carro. Peard diz a Roscoe que a operação é extraoficial e que tirou dias pessoais para vigiar a família, pois não quer se comprometer. Roscoe promete que isso não vai acontecer. Depois que Peard parte, Reacher manda Roscoe voltar para Finlay e sai para encontrar Spivey em Warburton. Quem está pagando Spivey é quem comanda tudo. Reacher liga para Spivey, fingindo ser Finlay, e marca um encontro para acertar a história sobre o incidente na prisão. Eles se encontram no estacionamento de um bar à noite. Spivey não se surpreende que Reacher o tenha armado, porque ele também preparou uma armadilha. Um carro chega e um homem armado ordena que Reacher entre no porta-malas. Reacher recusa, dizendo que é pequeno demais e que sabe que o homem vai hesitar. Aproveita a brecha para desarmar os caras. Ele acaba lutando com facas contra um deles, mas é ferido nas costas. A briga piora até que a polícia chega. Reacher foge, sendo perseguido por um policial. Enquanto isso, Roscoe está no departamento de polícia de Margrave investigando carros alugados, mas não encontra nada. Reacher aparece ensanguentado após a confusão. Roscoe o socorre, mesmo ele recusando pontos. Finlay fica irritado porque os homens não foram presos, já que não podem mais interrogá-los. Reacher brinca que tentou imitar a voz de Finlay ao telefone, mas não conseguiu. Finlay analisa o que sabem. Os homens eram militares sul-americanos. Roscoe descobriu que Joe trabalhava para o serviço secreto, mas isso pode significar qualquer coisa. Reacher suspeita que esteja ligado à falsificação, já que Hubble trabalhava em banco. Roscoe espera uma ligação do escritório de investigações. Reacher quer procurar a casa de Spivey, mas não há informações públicas sobre o endereço dele. Então, Finlay manda Reacher descansar. Reacher tenta ir a um bar, mas Finlay o proíbe, dizendo que os moradores já estão irritados. Finlay sai e deixa Roscoe de babá de Reacher. No estacionamento, Roscoe se oferece para levá-lo a um bar fora da cidade, já que sabe que ele precisa beber. Diz que talvez até toque blues, do jeito
jeito que ele gosta. Ela precisa se trocar, e Richard precisa de uma camisa sem sangue. Eles dirigem até o bar de estrada, ouvindo Blind Blake no rádio. Chegam, tomam algumas cervejas, e uma música de Patsy Cline começa a tocar. Roscoe brinca dizendo que é lei dançar, mas Richard não dança. Ele diz que sua mãe lhe ensinou, mas quando convida alguém, geralmente acaba em briga. Roscoe o provoca, chamando-o de monstro de Frankenstein, e eles acabam dançando juntos lentamente. Quando estão prontos para ir embora, começa a chover. Richard tenta tirar o casaco para dar a ela, mas Roscoe dispensa e corre na chuva até o carro. Enquanto dirigem, passam por uma cena com carros de polícia. Richard pega uma arma do porta-luvas, mas Roscoe garante que estão longe de Margrave. Ele acha que não é longe o suficiente e avisa que ela deve se abaixar quando ele mandar. Eles param e Roscoe mostra seu distintivo, descobrindo que a ponte está alagada. Ela pergunta se há um motel por perto. Richard torce a camisa molhada e Roscoe pede desculpa por não ter nada do tamanho dele no carro. Ele pega comida na máquina de venda e também uma barra Clark. Ele comenta que em toda a base militar onde morou quando criança havia Clark Bars e que ele e Joe sempre podiam contar com isso. Oferece metade para Roscoe, mas ela prefere Zagnut. Ele brinca que ninguém gosta de Zagnut e a desafia a ler o sabor das batatas que ela está comendo, Spicy Cajun Taters. À noite, Richard dorme no chão enquanto Roscoe fica com a cama. Ele diz que já dormiu em lugares piores. Ela comenta que nunca saiu de Margrave. Sua família está lá desde a fundação da cidade. Os Conlin construíram a cidade, mas os Thiel fizeram negócios com as ferrovias, roubaram a cidade, colocaram os trilhos e enganaram os fazendeiros para tomarem suas terras. Richard pergunta sobre a família dela. Ela conta que os pais morreram quando ela era criança, mas que Gray, o antigo detetive-chefe, foi como um segundo pai, ensinando-a a ser policial. Porém, ele se enforcou 1 ano atrás. Ele sempre lhe dava margaridas no aniversário, porque eram suas flores favoritas. Ela pergunta sobre a família dele, e Richard responde que só tinha Joe. Diz que, se não fosse pela música de Blind Blake, talvez levasse anos até descobrir que Joe havia morrido. Roscoe admite que tem sido bom conhecê-lo, mesmo nessas circunstâncias. Ele responde que sente o mesmo. Na manhã seguinte, vão até a casa de Roscoe e encontram a porta entreaberta. Eles investigam de arma em punho e veem pegadas lamacentas, mas nada foi roubado. As marcas são de galochas de borracha, que poderiam ser de qualquer um deles. Roscoe fecha a porta e vê uma mensagem entalhada na madeira. Vejo você em breve. Richard diz que vai precisar de uma arma. Após a invasão, ele quer proteger Roscoe, dizendo que é normal sentir medo. Isso a irrita e ela retruca, chamando-o de arrogante. Explica que poderia ter entrado para o FBI ou CIA, mas não quis por não suportar a burocracia. Ela não precisa que ele cuide dela. Não está assustada. Está furiosa por alguém ter invadido a casa que ela mesma reformou, em uma cidade que sua família ajudou a construir. Ela pega uma caixa da estante e revela uma arma impressionante, entregando-a para Richard. Ele faz um disparo de teste e abre um buraco enorme em um toco de árvore. Richard, Roscoe e Finlay visitam Jasper, no IML, para saber mais sobre o segundo corpo encontrado. O cadáver é identificado como Pete Joblin, um caminhoneiro com ficha limpa, exceto por uma infração de trânsito e uma acusação de desordem, que um advogado conseguiu apagar. Roscoe recebe uma ligação de Molly Beth Gordon, a administradora especial do serviço secreto que trabalhava com Joe. Ela fica abalada com a notícia da morte dele. Richard explica que Joe chefiava operações anticorrupção ligadas à falsificação e investigava algo confidencial em Margrave. Molly Beth promete levar os arquivos de Joe pessoalmente, e Richard insiste que sejam apenas cópias físicas. Finlay diz que vai até a casa de Spivey e pede a Roscoe para voltar à delegacia, fingindo investigar o assassinato do chefe Morrison. Já Richard deve visitar Viz, advogado da Kleiner Industries, para conseguir informações sobre o passado de Joblin. Na delegacia, Roscoe mantém a encenação com Thiel, dizendo que começou a examinar a lista de ex-presidiários que ele entregou. Stevenson pergunta se esse é o melhor uso do tempo dela, mas Roscoe se mantém firme. Ele então desabafa sobre sua prima Charlie e Paul, que continuam desaparecidos, e diz estar preocupado com o rumo da cidade. Enquanto isso, Finlay invade a casa de Spivey e encontra registros de várias ligações para a Kleiner Industries. Antes que consiga investigar mais, é surpreendido por um ex-policial que o acusa de roubar a cidade e o espanca. Richard, por sua vez, vai ao escritório do advogado de Pete Joblin, fingindo ser Brian Doyle e dizendo que foi atingido por um caminhão da Home Depot. Quando revela que busca informações sobre Joblin, parte para a violência e obriga o advogado a imprimir o arquivo do caminhoneiro. Enquanto isso, Finlay é solto de uma cela em Alton, libertado por uma Roscoe furiosa. Ela ironiza, perguntando quando foi a última vez que prenderam um ladrão usando terno de 3 peças. Finlay tenta acalmá-la, dizendo que xingar mostra fraqueza, mas admite que aprecia o apoio dela. No carro, ele conta que conseguiu informações úteis. O grupo se reúne no Jolene's Chicken Shack. Richard analisa o arquivo e descobre que os
Kleiner pagaram os custos legais de Joblin. Finlay revela que Spivey desapareceu, mas havia feito várias ligações para a Kleiner Industries. Eles decidem confrontar Kleiner. Na Kleiner Industries, Kleiner nega saber de Spivey ou Joblin e pede que parem a investigação. Finlay enfrenta Kleiner, avisando que haverá sérias consequências se ele continuar atrapalhando. Na volta, Richard reflete sobre a arrogância de Kleiner e lembra de quando ele e Joe enfrentaram alguém parecido. O grupo se reúne na casa de Finlay e concorda em se manter discreto por enquanto. Combinam de se encontrar depois em um motel. Richard planeja ir ao Blue Cat Bar and Grill perguntar por Spivey, enquanto Roscoe vai visitar a Sra. Joblin. Num mercado local, Roscoe cruza com K.J. Kleiner, que começa a espalhar rumores sobre Richard, dizendo que ele matou civis na guerra e foi protegido por suas conexões. Chama-o de assassino. Enquanto isso, Finlay, usando o disfarce de Steve Williams, participa de um evento corporativo da Axis Financial, empresa onde Hubble trabalhava. Ele descobre que Hubble não aparece no trabalho há um ano. No Blue Cat Bar and Grill, Richard não consegue respostas sobre Spivey e é convidado a se retirar. Em vez disso, derruba um homem com um soco e exige informações. O sujeito revela que Spivey saiu às pressas com 2 homens que falavam espanhol. Ao sair, Richard percebe que está sendo seguido. Ele leva o carro até um campo, embosca os perseguidores e mata os 2. Ao abrir o porta-malas para esconder os corpos, encontra Spivey já morto, com um tiro na cabeça. Ele coloca os 2 assassinos no porta-malas e abandona o carro. Finlay atualiza Richard, dizendo que encontraram o carro alugado de Joe. Roscoe então o confronta sobre as acusações de KJ. Richard explica que, enquanto estava no Iraque, matou 3 homens que estavam violentando garotos. Foi uma decisão difícil, mas acerta. Depois, Richard e Roscoe levam o carro dos assassinos até o aeroporto e o deixam no estacionamento. À noite, se hospedam em um hotel em Atlanta. Enquanto Richard está no chuveiro, Roscoe entra e os 2 acabam dormindo juntos. No dia seguinte, vão à casa de Joblin, mas descobrem que era a residência dos pais dele. Pegam o endereço do filho e seguem para lá. Encontram uma casa mobiliada de forma luxuosa, o que soa estranho para um caminhoneiro. A Sra. Joblin admite que sempre suspeitou que o filho estava envolvido em algo obscuro. Eles procuram pistas na garagem, mas não acham nada. Enquanto isso, Theo repreende Finlay na delegacia, dizendo para não se meter nos assuntos de Kleiner. Richard e Roscoe se encontram com Peard, que lhes dá uma pista sobre o motel onde Joe ficou antes de morrer. Richard encontra uma nota escondida com 3 números de telefone. Antes que possam agir, são emboscados por mercenários, mas Roscoe consegue salvá-lo. Eles se reencontram com Finlay, que liga para os números e também pede que Nigley investigue um deles. Mais tarde, Molly Beth chega a Atlanta com os arquivos de Joe, mas é assassinada e os documentos roubados antes que Richard consiga encontrá-la. Com a morte de Molly Beth Gordon na mente, Roscoe, Finlay e Richard ficam ainda mais determinados a descobrir quem está por trás de tudo. De volta a Margrave, passam por uma casa onde antes tinham visto um cachorro sendo maltratado. Finlay para o carro e ele e Richard entram no quintal para tirar a coleira que estava machucando o pescoço do cachorro. O dono aparece gritando por eles estarem em sua propriedade. Richard o derruba com um soco e coloca a coleira no próprio homem, perguntando como ele se sente. O cachorro, feliz, pula para dentro do carro, surpreendendo Roscoe. Richard pede uma carona até a casa dos Hubble porque seu carro está cheio de marcas de tiros e ele precisa de outro. No Bentley dos Hubble, Richard dirige de volta à delegacia e vê que picharam o caminhão de Roscoe. Ele rapidamente volta para o carro e vai confrontar KJ, que acredita ser o responsável. Roscoe e Finlay correm atrás de Richard para impedi-lo de fazer algo de que possa se arrepender. Richard encontra a caminhonete de KJ estacionada em frente a um café e entra para confrontá-lo. Quando KJ insulta Roscoe, começa uma briga e Richard derrota KJ e seus homens facilmente. KJ se levanta com uma faca justamente quando Roscoe e Finlay chegam para impedir que as coisas piorem. O Sr. Kleiner aparece e exige que Richard seja preso por agressão. Finlay pede a Roscoe para levar Richard para fora. Roscoe recebe uma ligação de Theo, que diz ter descoberto que ela não estava focando no caso certo, o do assassinato de Morrison. Ele a demite por mau trabalho. Roscoe não recua e diz ao Finlay que não vai entregar sua arma. Finlay responde que também não quer que ela entregue, considerando tudo o que está acontecendo. Logo em seguida, Finlay menciona que os Kleiner não vão prestar queixa contra Richard. Richard começa a desconfiar que Gray tenha deixado algo para trás. Um ano antes de supostamente cometer suicídio, Gray deu a Roscoe sua pistola Desert Eagle, o que não faz sentido. O grupo vai até a casa de Roscoe para examinar a caixa onde a arma estava. Richard encontra um compartimento secreto com uma chave. A princípio, eles não sabem o que ela abre, mas Richard se lembra de Roscoe ter dito que
que Gray ia toda semana à barbearia. Quando chegam lá, Mosley conta a Roscoe que Gray havia lhe dito para não entregar um grande arquivo a ninguém além dela, dizendo que tinha orgulho da sua garota. A caixa contém registros detalhados das finanças dos Kleiner, mostrando que distribuem muito mais dinheiro do que recebem. A equipe conclui que os Kleiner estão comandando uma grande operação de falsificação e que o dinheiro pago aos moradores de Margrave é para comprar lealdade. Richard percebe que Margrave é o lugar perfeito para distribuir dinheiro falso. Finley aponta que o bloqueio da guarda costeira impediu os Kleiner de receber as notas falsificadas e que os assassinatos recentes mostram que estão apertados porque não conseguem suprir os clientes. Roscoe percebe de repente que Gray também foi assassinado e sai furiosa da barbearia com Finley atrás dela. Richard tem um flashback da infância, sua mãe obrigando ele e Joe a cortarem o cabelo e usarem suas melhores roupas para visitar o General Bishop e se desculpar por terem batido em seu filho. Joe pede desculpas, mas quando Josephine empurra Richard, ele resiste a princípio, mas acaba se desculpando também, dizendo apenas que lamenta as duas metades do rosto do garoto não terem ficado igualmente machucadas. Richard dá um sorriso ao sair, lembrando a lição: pessoas más não merecem desculpas. Ele compartilha isso com Roscoe e Finley. Richard recebe uma ligação estranha de Nigley, que diz ter combinado jantar às 10 horas, mas acabou às 18 horas. Richard entende a mensagem. 10-6 é código da Polícia Militar para chamar a Polícia Civil. Nigley não podia falar abertamente numa linha insegura, mas sabia que Richard entenderia, e ainda o provoca por ser civil. Richard precisa ir a Memphis, o que confunde Roscoe. Ele explica o plano e quando chega lá, vai direto ao restaurante certo, onde encontra Nigley. Eles seguem para um parque público para conversar em particular. Nigley conta que um dos nomes da lista de Joe era de um agente da EPA que foi assassinado, supostamente durante um assalto, mas ela percebeu algo estranho. O laudo dizia que ele foi morto com uma bala de 9mm com silenciador e nada foi roubado. A história do assalto não faz sentido. Ela também diz que um policial de Memphis desconfiava da versão oficial, mas recuou quando o FBI assumiu o caso. Esse policial concorda em apresentá-la a um informante confidencial. Nigley revela ainda que, depois de morto, o corpo do agente da EPA foi mutilado. Quando Richard menciona que o mesmo aconteceu com Joe, ela entende o quanto isso é pessoal para ele e o alerta para ter cuidado. Ela acrescenta que o agente investigava altos níveis de poluição no rio Mississippi, mas a última página de seu relatório sumiu. A área de foco era perto de Chester, Alabama. Richard insiste que precisam ir até lá. Enquanto isso, Roscoe visita Jasper, o legista, para investigar a morte de Gray. Ela pergunta se é possível que a lesão na cabeça dele não tenha sido causada por uma queda, mas por um golpe. Jasper mostra uma foto com uma marca em formato de diamante na ferida, o que Roscoe interpreta como confirmação de sua suspeita. Ela sai rapidamente do escritório. Richard e Nigley chegam a Chester e falam com um pescador, que diz que a Clarin Chemicals era responsável pela poluição, mas que a EPA nada fez. Nigley pesquisa e descobre que a empresa foi dissolvida anos atrás, sendo propriedade da Kleiner Industries. Enquanto isso, após visitar Jasper, Roscoe invade a delegacia de Margrave e dá 2 socos em Teal no rosto. Finley e Baker precisam contê-la. Finley a arrasta até o carro e a repreende, dizendo que agora Teal tem certeza de que eles descobriram o que está acontecendo na cidade. Ele avisa Roscoe que ela não pode continuar em Margrave, ou Teal emitirá um mandado de prisão contra ela. Ele a leva até um motel. Nesse momento, recebe uma ligação de Peard, que diz não poder mais proteger Charlie e as filhas. Isso acaba sendo útil, porque agora Roscoe pode ficar com elas enquanto se mantém escondida. Nigley, por sua vez, recebe a notícia de seu contato na polícia de Memphis. O informante está pronto para falar. Ela e Richard vão encontrá-lo em um clube de strip. Eles descobrem que o assassino do agente da EPA é conhecido como o Viking. Ao saírem do clube, Richard e Nigley estão na parte de trás de uma viatura, quando o motorista atira e mata o parceiro. O policial sobrevivente diz a eles que recebeu ordens do grupo Kleiner para se calar, e que eles seriam os próximos. Richard e Nigley chutam o banco do motorista, fazendo-o perder o controle e cair com o carro no rio. Eles conseguem escapar do veículo que afunda e deixam o policial para morrer afogado. Para se trocar, encontram um contentor de doação de roupas e vestem roupas secas. Depois, Nigley volta para reunir mais informações sobre o Viking, enquanto Richard retorna a Margrave para trabalhar com Finley. Finley invade o prédio da Kleiner Industries em busca de documentos financeiros que provem a operação de falsificação. Ao entrar no escritório de Kleiner, encontra o homem morto, com a garganta brutalmente cortada de uma forma conhecida como o corte
agente borboleta venezuelano. Após o assassinato de Kleiner, Finlay vai até a delegacia falar com Teal, mas é confrontado por KJ. Teal manda Finlay parar de investigar, mas isso só o deixa mais determinado a descobrir a verdade. Enquanto isso, Picard leva Roscoe para uma casa segura, onde ficam de olho em Charlie e nas crianças. Percebendo que o Bentley que dirige chama muita atenção, Reacher leva o carro a uma oficina para colocar insulfilm, como desculpa para conseguir um carro reserva menos chamativo. Reacher e Finlay usam o novo carro para vigiar o armazém de Kleiner. Conversam sobre Nigley e a 110ª unidade, mas Reacher não revela nada. Eles veem Dawson subir em um dos caminhões de Kleiner e o seguem até um motel no Tennessee. Reacher corta a lateral do caminhão, mas descobre que está vazio. Desconfiados, ligam para os 2 professores com quem Joe trabalhava. Descobrem que o professor Bryant, de Princeton, foi assassinado. Reacher liga para a outra, professora Castillo, avisando que ela deve se proteger e diz que está indo a Nova York. Na casa segura, Roscoe nota uma luz entre as árvores. Ela pede para Charlie preparar as filhas para fugir, pega uma arma e investiga. Surpreende 2 assassinos, grita para Charlie correr com as meninas e consegue matá-los. Depois, encontra a família na estrada e seguem até um restaurante onde esperam por Picard. Charlie revela que seu marido, Hubble, foi levado por Kleiner à Venezuela, onde descobriu toda a verdade sobre a operação. Para forçá-lo a cooperar, Kleiner mostrou o quão cruel poderia ser. Picard chega e parte com eles. Finlay leva Reacher ao aeroporto. Em Nova York, Reacher veste um terno adequado e encontra a professora Castillo na delegacia, que pediu proteção até sua chegada. Castillo explica que Joe conversava com ela sobre falsificação em massa indetectável. Ele descobriu que alguém conseguira produzir notas de $100 quase perfeitas em Atlanta. Reacher percebe que interpretou errado. Os Kleiner não estavam importando dinheiro falso, mas sim fabricando-o em Atlanta e enviando-o à Venezuela. Depois de falar com o policial Diaz sobre proteger Castillo, Reacher descobre que está sendo seguido. Atrai o perseguidor a um beco e o mata em uma escada de incêndio. Enquanto isso, na casa do policial Stevenson, ele se prepara para dormir com a esposa Emma. Quando apagam as luzes, um caminhão para do lado de fora e 4 homens de terno branco descem. No avião para Atlanta, Reacher vê um homem com uma mala de rodinhas e lembra-se de quando sua família se mudou para a Alemanha. Sua mãe disse a ele e Joe que nem tudo faria sentido no momento, mas entenderiam depois. Ela disse ao Joe que não podia consertar o mundo inteiro, mas consertar algumas coisas já era suficiente. Para Reacher, disse que ele tinha a força de 3 garotos do seu tamanho, mas cabia a ele decidir como usar essa força e que ele sempre faria o que era certo. Finlay busca Reacher e ele explica que a falsificação gira em torno do papel. Joe acreditava ter identificado a fonte do papel usado. Eles vão ao funeral do Sr. Kleiner, onde Dawson ameaça Finlay antes de sair. Depois, ao irem buscar o Bentley na oficina, Finlay recebe uma ligação e fica chocado. Stevenson e a esposa foram torturados e mortos. Finlay acha que isso prova que Stevenson não estava envolvido, mas Reacher discorda. Ele diz que o assassinato do chefe Morrison foi apenas um recado, mas este caso foi diferente. Stevenson foi obrigado a ver a tortura da esposa, provavelmente para arrancar informações. Os assassinos pensaram que Stevenson trabalhava com Finlay e Reacher e queriam que ele falasse o que sabia. Teal aparece, afasta Finlay da investigação e manda Reacher se retirar. Finlay decide ir a Tupelo dar a notícia aos pais de Stevenson, enquanto Reacher planeja se encontrar com o policial Baker em um restaurante. Ele convence Baker de que não acha que ele esteja envolvido, mas desconfia de Finlay. Reacher mente dizendo que vai invadir a casa dos Hubble à noite e pede que, se encontrar algo, poderá entregar a Baker. O policial acredita. Reacher compra roupas camufladas, uma faca e uma clava em uma loja de artigos esportivos. Disfarça-se, pinta o rosto e espera do lado de fora da casa dos Hubble. Dawson chega com 4 homens de terno branco e invade a casa. Reacher elimina o motorista e depois mata um a um os capangas de forma silenciosa. Ao perceber, Dawson abre fogo contra Reacher, que usa um corpo como escudo. Depois, eles lutam. Dawson o acerta com um pé de cabra e o joga na piscina. Reacher reage, pega uma arma e atira várias vezes até Dawson morrer. Cansado, Reacher recolhe todas as armas, guarda no porta-malas do Bentley e toma um banho. Nota que o bilhete de pistas do irmão se apagou por ter molhado, o que lhe dá uma ideia. Os falsificadores estão usando notas de $1, branqueando-as e transformando-as em notas de 100, enviadas à Venezuela. Ele liga para Roscoe, conta sua teoria e diz que agora precisam de provas sólidas antes de envolver o governo. Como Joe mencionou a oficina Jobless,
Joblin. Reacher decide investigar. Peard pergunta a Roscoe se está tudo bem, e ela responde que acha que Reacher resolveu o caso. Enquanto isso, Finlay acaba de contar aos pais do oficial Stevenson sobre a morte do filho e já está de volta ao seu motel quando Reacher liga com uma atualização. Durante a conversa, Finlay vê 3 matadores de aluguel que ele reconhece entrando no escritório do motel. Reacher o instrui a escapar arrebentando a parede para o quarto ao lado e saindo pela janela. Finlay consegue entrar no carro e acelerar, mas antes atira nos pneus do carro dos matadores. Reacher e Finlay chegam à casa dos Joblin apenas para descobrir que foi completamente destruída por um incêndio. Um vizinho conta que Judy, esposa de Joblin, foi embora alguns dias antes. Reacher se lembra de que Judy nunca mudou o sobrenome. Ele confere as anotações de Joe e vê que ele escreveu Joblin's Garage com forma possessiva plural. Reacher conclui que precisam ir à casa dos pais, onde os 2 irmãos Joblin moravam. Ao chegarem lá, eles vão até a garagem e encontram várias caixas de ar-condicionado Kleiner, cheias de notas de $100 recém-impressas. Eles acreditam ter solucionado o caso e planejam levar as cédulas falsas ao Peard e entregar a investigação aos federais. No caminho até o esconderijo, Negley liga para Reacher e diz que conseguiu uma descrição do matador que matou o agente da EPA e que coincide com um agente do FBI já morto, que por acaso tinha sido parceiro do agente Peard. Quando Reacher entra no esconderijo, é recebido com 3 armas apontadas para ele, uma por Thiel, outra por KJ Kleiner e outra pelo agente Peard. Reacher diz a Negley que ela precisa ir embora. Thiel, KJ e Peard mantêm Reacher e Finlay sob a mira das armas. Eles mostram um vídeo com Roscoe, dizendo ao Reacher que, se ele não fizer o que querem, vão torturar e matar ela, Charlie e as crianças, como fizeram com Morrison. Reacher se recusa, dizendo que Roscoe e Charlie já sabem demais e serão mortos de qualquer jeito. KJ insiste que Charlie será fácil de controlar depois que eles assistirem à morte de Paul Hubble. KJ se gaba de seu papel na operação e admite que matou o próprio pai e também Joe. Reacher percebe que foi Dawson quem chutou o corpo de Joe, enquanto Morrison o agredia. KJ diz que precisam de Reacher para encontrar Paul Hubble, que é uma ponta solta. Eles sabem que Reacher é um rastreador e querem que ele ajude Peard a encontrá-lo. Reacher tem até a manhã seguinte para achar Hubble, ou então as mulheres e crianças serão mortas. Reacher e Peard saem dirigindo o Bentley. Reacher o convence de que precisa de um mapa e de tempo para pensar. Eles param no restaurante de Margrave, onde Reacher deduz que Paul está em Augusta. Quando a garçonete traz torta e café, Reacher derrama o café de propósito, e enquanto Peard se distrai, ele pega um garfo. Ao sair para o carro, Reacher enfia o garfo no pneu traseiro. De volta à delegacia, Finlay está algemado, espancado e trancado numa cela por Baker. O garfo cumpre sua função e o pneu fura. Reacher e Peard vão trocar o pneu, mas quando Reacher abre o porta-malas, pega uma das armas que havia confiscado do grupo de Dawson e atira em Peard. Reacher o engana para que se exponha e atira, deixando Peard para morrer à beira da estrada. Reacher segue para encontrar Hubble. Quando o encontra, conta que sua família está sendo mantida refém, até que ele fosse localizado. Reacher tem certeza de que os criminosos não vão libertar a família de Hubble agora que ele foi encontrado. Então Hubble precisa obedecer a tudo o que ele disser para salvá-los. Reacher dirige até a casa de Hubble para pegar o caminhão de Dawson, planejando usá-lo para resgatar Finlay e atacar o armazém dos Kleiner. Finlay ainda está sendo vigiado por Baker, e quando Reacher manda uma mensagem para o celular dele dizendo "abaixe-se e se proteja", Baker reage tarde demais. Reacher arremessa o caminhão contra a entrada principal da delegacia, esmagando Baker contra a cela e o matando. Depois de libertar Finlay, Hubble aparece e eles pegam armas e munição do armário da polícia. Negley também chega, tendo deduzido que Reacher precisaria de ajuda após a última ligação deles. Eles deixam a delegacia e seguem para a barbearia, sabendo que Mosley seria solidário. Enquanto Mosley prepara café, Hubble desenha o mapa do armazém onde as mulheres e crianças estão sendo mantidas. O grupo parte para o armazém, encontrando vários guardas do lado de fora. Reacher acredita que há mais dentro e que estão com medo de que ele entre com forte poder de fogo. Negley fica encarregada de eliminar os guardas externos. Dentro do armazém, Thiel ordena a um dos guardas que leve as crianças para um escritório elevado, deixando Charlie e Roscoe para trás preocupadas com elas. Roscoe diz a Charlie para manter a esperança, acreditando que Reacher vai resgatá-las. Do lado de fora, Negley elimina 2 guardas. Reacher acaba com o último, e em seguida derrama gasolina sob uma das portas de rolo, que Finlay incendeia. Bom, por hoje é tudo, e até ao próximo episódio. Beijos e abraço e tchau, tchau!